O que essa imagem diz? A imagem de um político que é considerado o pai dos pobres. Vamos conhecer a fundo toda a trajetória de Getúlio Vargas. Depois de ser derrotado nas urnas em 1930, através de um golpe de Estado onde impediu a posse de Júlio Prestes e, claro, tirou do poder o Washington Luiz. A explicação de Vargas foi a morte de João Pessoa, que nada teve a ver, na realidade, com a eleição. Era uma questão local. E Vargas e o seu grupo assumiram o poder. A princípio, Getúlio vai governar sem Constituição, de 30 até 34, no chamado governo provisório. Olhem, eu nunca vi algo provisório que duraria 4 anos. Porém, as pressões sobre Vargas eram muito grandes. No entanto, Getúlio era experiente. Mesmo não tendo exercido nunca o cargo de presidente, obviamente, ele já era um político bastante experimentado. Primeira medida que ele faz, tira todos os governadores de estado. Mesmo aqueles governadores de estado que tinham sido eleitos, ele tira do poder e coloca os interventores. Professor, mas o que é um interventor? Um interventor é alguém que, obviamente, comungava com o governo de Getúlio. Como era um escolhido, o cara tinha que fazer o que Vargas determinava. É lógico que Getúlio ele vai ter o domínio de praticamente todos os estados, porque todos os governadores vão fazer o que é determinado pela presidência. No entanto, vai ter medidas boas. Por exemplo, Getúlio vai criar, em 1932, a Justiça Eleitoral. Essa Justiça Eleitoral iria dar, por exemplo, o voto às mulheres, o voto feminino. Em 1932 também vai ter o primeiro grande levante contra o governo Vargas. Vindo de onde? De São Paulo, que era o estado que dominava a política brasileira há muito tempo. Aliás, durante praticamente 36 anos. São Paulo e Minas Gerais. E o que é que Getúlio faz? Enfrenta a revolta, ganha militarmente, mas perde politicamente, porque os paulistas queriam uma nova Constituição e Getúlio teve que convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia, por sinal, vai dar uma Constituição democrática, apesar de que Getúlio ele não tinha um viés democrático. Em 1934, não existia partidos políticos. Existiam duas tendências. Uma de esquerda, ligada a Luiz Carlos Prestes, que nos anos 20 participou dos movimentos tenentistas, tanto das revoltas tenentistas do seu estado, Rio Grande do Sul, como de uma marcha que vai ser feita sob o comando de Prestes, que ficou conhecida como Coluna Prestes. Então, obviamente, tinha esse viés de esquerda, que era a ANL, os aliancistas, e tinha uma tendência de direita, puxando para a ultradireita, que era o grupo liderado por Plínio Salgado, que a gente conhece como integralistas, A e B, com cunho fascista. Não se esqueça que em 1933 Hitler assumiria o poder na Alemanha e em 1934 assumiria o poder pleno. Getúlio flertava abertamente com o nazifascismo europeu. Não era ainda um ditador. E aí começa, o governo democrático de Getúlio. Esse governo vai de 34, no momento em que nasce a Constituição de 34, até 1937, momento onde Getúlio dá um golpe de Estado e assume como ditador. Os 3 anos do governo democrático de Getúlio, se é que a gente pode chamar de democrático, havia duas tendências políticas que, de certa forma, disputavam junto ali com Vargas, o espaço político no Brasil. Os aliancistas, liderados por Luiz Carlos Prestes e com tendências socialistas, e os integralistas, comandado por um jornalista paulista chamado Plínio Salgado. As brigas políticas eram intensas. Claro que Getúlio Vargas flertava muito mais com a AIB do que com os aliancistas da ANL.
Por que, Vicente, Getúlio ele flertava com a AIB? Simples. Vargas tinha uma tendência à ditadura. Vargas tinha o viés ditador. Isso é lógico. Então, o que é que vai acontecer? Em 1935, Vargas fecha as sedes dos aliancistas. A ANL foi colocada na ilegalidade. É nesse momento que Luiz Carlos Prestes e sua mulher, Olga Benário, vão tentar um golpe de Estado. O único golpe de Estado, diga-se de passagem, em toda a história brasileira, do ponto de vista socialista. 1935. Claro, sem muita força, 2 ou 3 quartéis ligados aos tenentes, à oficialidade, chegaram a pegar em armas. Só que, obviamente, Luiz Carlos pensava em muito mais, ou achava que muitos iriam aderir a uma revolução socialista. Ele e sua mulher foram presos e colocados em prisões distintas. Olga, que era alemã, judia e comunista, vai ser enviada para a Alemanha nazista. Para mim, o pior ato, com certeza, que Getúlio Vargas cometeu em toda a história política que ele teve. Mandar uma mulher grávida, ela estava grávida de Luiz Carlos Prestes, para a Alemanha nazista, sabendo que ela era judia e comunista, duas coisas que Hitler odiava. Mas ele mandou como um presentinho, talvez, para o ditador nazista. E aí, Vargas, ele cria um plano chamado Plano Cohen, e esse Plano Cohen foi uma invenção de Getúlio, que joga nas rádios e nos jornais e diz que vai proteger o Brasil do comunismo. E ele mesmo dá um golpe, ou um autogolpe no governo. Em 1937, se iniciava o período do Estado Novo, onde Vargas não precisava mais disfarçar que ele era um ditador. Ele exercia o poder como um ditador a partir de 1937. A imagem de Getúlio começava a mudar. A imagem do pai dos pobres, daquele que vai criar leis, e ele vai criar leis para os trabalhadores, mas ao mesmo tempo não deixava o trabalhador ter voz. Controlava os sindicatos. E isso é um viés de ditador. Vargas, ao assumir em 1937 como ditador, ele vai ter um controle sobre tudo. Política, sociedade, imprensa. Obviamente, ele vai criar órgãos como o DASP, Departamento para Assuntos do Servidor Público, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, claro que Getúlio ele vai ter um viés muito próximo daquilo que ele via na Europa, guardado as devidas proporções. Mas a gente não pode esquecer das perseguições policiais que Getúlio mandava fazer em seu governo. Nós não podemos esquecer que em 1937, ele então, depois da prisão de Olga Benário, a manda para a Alemanha nazista, sabendo que estava mandando a mulher do seu inimigo político, que era Luiz Carlos Prestes, para a morte. E foi isso que aconteceu. Não se esqueçam que Olga estava grávida de 7 meses quando foi para a Alemanha. Terrível. Terrível. Ao mesmo tempo, 2 anos depois, a Segunda Guerra estoura. E Getúlio fica numa situação extremamente difícil, porque ele se identificava muito mais com os ditadores europeus. Porém, por conta dos Estados Unidos, o Brasil vai terminar entrando na guerra ao lado da França, da Inglaterra e do próprio Estados Unidos, o que é um contrassenso, porque Getúlio Vargas aqui dentro era um ditador, mas um ditador que criou a CLT neste período. Ele coloca a Constituição de 34, que ele mesmo tinha promulgado, no lixo, e vai impor uma outra Constituição, a Constituição de 1937, conhecida como Constituição Polaca ou Polaquinha,
que é uma Constituição imposta, outorgada. Getúlio, ele vai ter um controle absurdo, inclusive sobre o que se produzia, até mesmo em termos de livros didáticos. Claro que a guerra afeta a questão política de Vargas, porém, Getúlio soube aproveitar a guerra para puxar recursos para o Brasil. É nesse momento, depois do acordo que ele faz com os Estados Unidos, que, por exemplo, Getúlio vai colocar a indústria de base, alimentar a outras indústrias. A Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, as fábricas de Volta Redonda. Então, Getúlio, claro, tinha um lado nacionalista que a gente não pode negar. No entanto, a gente não pode esquecer que estávamos lidando com um ditador. Estávamos lidando com uma ditadura. E essa ditadura, ela vai perseguir, inclusive, pessoas dentro do Brasil. Vargas, ao final da Segunda Guerra Mundial, não teve como não fazer uma abertura política. Até porque ele defendia, junto com a França, a Inglaterra e os Estados Unidos, a democracia. Então, como aqui dentro ele podia ser um ditador. Então é aí que Getúlio vai, meus caros, fazer a abertura política, mas com olho ainda numa possível manutenção do poder. No finalzinho do governo dele, quando começava já a aparecer os nomes que iriam disputar a presidência, cria-se também como se fosse uma menção a Getúlio, né? Uma corrente chamada queremismo, que as pessoas nas manifestações públicas gritavam: queremos Getúlio. Mas percebam, cuidado, eles não queriam Getúlio ditador. Eles queriam, na realidade, que Getúlio participasse do jogo político. Mas se Getúlio participasse do jogo político, a direita, se é que Getúlio pode ser considerado de esquerda, eu não considero ditador nem de direita nem de esquerda, mas outra tendência política não iria ganhar a eleição. E aí o Exército vai tirar Getúlio do poder antes do fim do mandato, antes do fim de 1945. E Getúlio não pôde, foi proibido de participar do jogo político que levaria ao poder um ex-militar, Eurico Gaspar Dutra. Getúlio terminava o seu mandato sendo cassado, mas, claro, Getúlio passou 15 anos no poder, de 30 até 1945. Com certeza, vai ser um político que nunca vai ser esquecido, para o bem ou para o mal. A figura de Vargas é impressionante. Em 1951, Getúlio voltaria para um terceiro, um quarto, um segundo mandato. Obviamente, Getúlio ele governou em 3 momentos distintos: governo provisório, governo democrático, Estado Novo. E agora voltava, escolhido pelo povo, vou repetir, escolhido pelo povo para governar o Brasil novamente. Só que dessa vez ele tinha um grande inimigo chamado Carlos Lacerda, político, jornalista, político de ultradireita, ligados ao capitalismo internacional, aos Estados Unidos, ao conservadorismo exacerbado. Carlos Lacerda odiava Getúlio e queria chegar ao poder de toda forma. Tanto é que ele vai esticar essa corda até 1964, quando finalmente ele arrebenta essa corda e o seu grupo chega ao poder através de um golpe civil-militar. Getúlio, nesse momento, não teve um governo com facilidade política. Acostumado a mandar, na época da ditadura, na época do Estado Novo, Getúlio, obviamente, vai sentir muita dificuldade. Porém, mesmo com essa dificuldade, Getúlio governava com um viés nacionalista. Desde que assumiu, reclamava de forma veemente as remessas de lucro das empresas estrangeiras que mandavam seus lucros todos para suas sedes. E, obviamente, uma empresa que vinha para o Brasil, ela tinha que investir também no Brasil. E Getúlio cobrava isso de forma insistente. Getúlio ele vai criar a Eletrobras e a Petrobras. Claro
que contrariando muito as empresas estrangeiras e quem, obviamente, era ligado a ela. A criação da Petrobras foi quase que um parto. A campanha "O petróleo é nosso" e era nosso e é nosso. Nesse caso, Getúlio estava corretíssimo. Empresas americanas queriam vir retirar o petróleo e refiná-lo. E Getúlio bateu de frente com essas empresas e não deixou que as empresas viessem retirar o nosso petróleo, criando a Petrobras. Mesmo com todos os problemas que a Petrobras teve ao longo da sua história, passada e recente, claro que é uma das maiores empresas do mundo. Getúlio também pensou na classe trabalhadora e pediu ao seu ministro da Economia, ao seu ministro da Fazenda, como era colocado na época, que fizesse um estudo sobre o salário mínimo. E aí, claro, né, o salário mínimo estava defasado desde que Getúlio criou, nos anos 30 ainda. E claro, Getúlio vai, no dia 1º de maio de 1954, dar um aumento de 100% ao salário mínimo. Imaginem os empresários do Brasil na época. Os empresários de fora, os empresários de empresas de fora do país, ter que aumentar o trabalhador brasileiro em 100%. Loucura. Claro que para o trabalhador foi maravilhoso. Getúlio que tinha criado a jornada de trabalho de 8 horas, o salário mínimo. Getúlio que tinha criado a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, a consolidação das leis trabalhistas, dava agora um aumento de 100% no salário mínimo. Foi um pandemônio no país. Muita crítica, notadamente de Carlos Lacerda e o grupo que, claro, o apoiava nessa crítica. Havia corrupção no governo de Vargas, mas no 3º, no 4º escalão, chegando talvez ao 2º, mas não no 1º escalão. E Carlos Lacerda colocava isso como um mar de lama. Getúlio estava atolado em corrupção, segundo Carlos Lacerda. Mesmo assim, ele resistia. Porém, Carlos Lacerda sofre um atentado. Esse atentado foi utilizado por Carlos Lacerda para fazer uma campanha contra Getúlio. Forte, claro, uma tentativa de morte, da qual resultou na morte de um dos seus seguranças, o major da Aeronáutica, Florentino Vaz. Mas a Polícia Federal investigou e chegou à conclusão, latrocínio, roubo seguido de morte. A Polícia da Aeronáutica, da qual fazia parte o major Florentino Vaz, continuou investigando e chega no assassino. E o assassino diz que quem me contratou foi Gregório Fortunato. Gregório Fortunato era assessor de Vargas, um dos assessores mais chegados de Getúlio. Naquela época, quando um assessor fazia algo errado, o presidente era responsável. Hoje em dia está meio desassociada essa coisa. E Getúlio Vargas começou a perceber que as pressões ela ia levá-lo novamente a uma saída do poder através dos militares, uma cassação de mandato novamente. E ele é enfático do catete, eu só saio morto. E o pai dos pobres chama o jornalista, redige um documento, porque a carta-testamento não é apenas uma carta, é um documento que vai ser contrário aos seus inimigos, contrário aos Estados Unidos, contrário às empresas que, segundo ele, queria roubar o nosso país, e dá um tiro no coração e deixa a carta-testamento. Essa carta, ela acaba com os seus inimigos e impede o golpe que vai ser dado em 64 em 10 anos. Vargas terminava a sua trajetória política com a frase: serenamente deixo a vida para entrar na história. Getúlio foi único, odiado, amado, mas foi único. Não foi o maior presidente que o Brasil já teve, mas é único. Não foi o melhor presidente que o Brasil já teve, mas é único. Getúlio Dornelles Vargas, como ele mesmo colocou, serenamente deixou a vida para entrar na história política do Brasil.